Olá, lindezas, tudo bem? Estou aqui estudando, a TV tá ligada e de repente eu falei, nossa, escutei uma fala ali da repórter e eu falei, é isso. E, e tudo se junta, porque eu estou aqui lendo, estou estudando e eu estou com esse livro aqui que chama Vítimas Encarceradas de Direito Penal. Histórias de vidas marcadas pela violência doméstica e pela criminalidade feminina, vítimas encarceradas. Hoje eu estava vendo uma matéria que falava de um rapaz que ele foi acusado, ele foi denunciado, foi preso por estupro. E desde o começo ele dizia que ele era inocente, por óbvio, né? Ninguém acreditou nele, foi preso. No presídio ele foi, enfim, sofreu todas as violências sexuais também. Ele acabou sendo contaminado pelo HIV e, por fim, né, evoluiu e ele tá com AIDS. Ficou 3 anos preso até que conseguiu provar que ele de fato era inocente. E agora foi solto, mas com toda essa sequela para a vida, né? Não bastasse o psicológico, as agressões físicas e a doença. E ouvindo aqui, e ontem eu estava conversando com uma amiga advogada, e eu falei que tem algumas questões que as pessoas não querem entender, porque é mais fácil lacrar, é mais fácil colocar na conta de alguém, enfim, uma coisa, outra coisa é outra coisa, uma coisa não descaracteriza a outra, e a gente precisa, primeiro e antes de tudo e de qualquer coisa, querer entender as coisas, o que hoje em dia tá muito difícil por conta dessa era da lacração e do cancelamento. Parece que as pessoas andam meio desmioladas, irracionais. E ontem eu estava falando para essa minha amiga advogada e eu falei que nós, enquanto pessoas, precisamos nos responsabilizarmos pelas nossas ações e, inclusive, não nos colocarmos em risco. Claro que isso não diminui, não anula, não em nada, absolutamente nada, o ato violento, qualquer tipo de ato que venha da outra parte, de uma outra pessoa e que possa nos tornar, nos fazer vítimas. Mas a gente tem que sempre olhar para nossa proteção. Nós somos responsáveis pela nossa proteção, pela nossa segurança. Não é só uma questão do outro. A gente não pode dar sopa para o azar. Então, por exemplo, se eu falo, a gente sabe aqui em São Paulo que a região da Avenida Paulista é uma das regiões, se não a mais, né? Na verdade, não é a mais, porque me passaram informação que é numa outra região aqui de São Paulo, mas é uma das mais problemáticas em termos, por exemplo, de roubo e assalto, de furto, roubo e furto de celular. Se a gente tem essa informação, o que a gente vai fazer? Vai pegar o celular e vai ficar passeando, caminhando na Avenida Paulista, borboleteando com o celular, batendo papo ou tirando foto? Por óbvio que não. E a gente vê
as pessoas escondendo o celular, né, dentro da, assim, põe dentro da roupa, põe dentro do sutiã, põe aquelas bagzinhas, né, que põe por dentro da roupa, anda com o celular fake na bolsa, enfim. Então, a não ser uma pessoa desavisada, uma pessoa, um turista, uma pessoa que está realmente no mundo da lua, a gente vê dando sopa com o celular ali. E pegando o exemplo do celular, a gente pode ampliar para exatamente tudo na vida. E aí, quando eu peguei esse livro, né, Vítimas Encarceradas, quando eu peguei esse caso que eu li, que eu comentei aqui do rapaz que foi preso, mas que 3 anos depois ele conseguiu provar a inocência dele, e toda essa questão. Agora há pouco assistindo aqui, nem estava assistindo, estava ligado, eu não estava nem prestando atenção, mas de repente a repórter falou, era um contexto completamente nada a ver com este assunto aqui. Ela estava falando do furacão nos Estados Unidos, enfim, tal, e de repente ela falou das recomendações, né, na região, e a frase que foi dita foi que o governador disse, prefeito, sei lá eu quem, disse, abre aspas, estar em risco e se colocar em risco. Então ele estava dizendo que para as pessoas não saírem, apesar da cidade estar preparada, do estado estar preparado para o furacão, né, para as grandes tempestades, que mesmo assim estava pedindo para que as pessoas ficassem em casa e se não houvesse realmente uma necessidade, assim, uma emergência, uma urgência, para que as pessoas não saíssem de casa para não se colocar em risco. E diante disso veio essa frase, estar em risco e se colocar em risco. Porque se você não tem outro jeito e você está ali literalmente no olho do furacão, você está em risco. Então tem toda uma dinâmica, tem toda uma estratégia, tem toda uma estrutura, uma logística de cuidar, de socorrer, de amparar aquelas pessoas que estão em risco. Mas é diferente de se colocar em risco. E eu achei isso fantástico. Eu falei, nossa, era sobre isso que eu estava falando ontem com essa minha amiga advogada. Quantas vezes na vida nós não estamos de fato em risco? Ou não deveríamos estar em risco, mas nós nos colocamos em risco e depois nós nos tornamos, como diz aqui nesse livro, vítimas que talvez não tivesse, não teria, não, né, acontecido algo, seja lá o que for, a gente pode desenhar 1000 situações, se não tivéssemos nos colocado em risco. Quantas vezes, em quantas situações, em quantos momentos nós nos colocamos em risco sem a menor necessidade? Presta atenção, presta atenção. Pode ser risco de saúde, pode ser quantas vulnerabilidades. Então, presta atenção e eu penso que vale muito uma reflexão sobre isso. Então, pegando a frase lá, né, a respeito do furacão nos Estados Unidos, mas eu acho que ela é muito válida para refletirmos, ampliarmos e muito para muitas áreas, né? Profissional, pessoal, familiar, sexual, financeira. Nossa, né? Essa questão de
estar em risco e se colocar em risco. Quando nós nos colocamos em risco, a gente tem que fazer a meia-culpa, mas a gente não faz. Porque quando nós nos colocamos em risco e esse risco se torna realmente real, ele se concretiza, a gente nunca olha e fala, eu tenho a minha parcela de responsabilidade nisso, mas nos tornamos vítimas. E como vítima, eu sou só vítima. Eu acho que com esses fatos todos que eu trouxe aqui, esses elementos todos, essas 3 histórias, né? Eu acho que dá para juntarmos tudo junto e misturado e refletirmos muito sobre o que quais são os momentos de nos colocarmos em risco, estar é cair ali de paraquedas. Quando eu me vi vítima. Estou no olho do furacão, diferente de eu caminhar em direção ao olho do furacão, por irresponsabilidade, por falta de cautela, por negligência, imperícia, imprudência, irresponsabilidade, pagar para ver. A gente acha que comigo nada acontece nunca, só acontece com os outros, né? As coisas boas acontecem com a gente, as coisas ruins só acontecem com os outros. Só que a gente esquece que nós somos os outros do outro. Tudo que vai e volta. A vida é uma via de mão dupla. Então, pense nisso. É isso. Tô aqui com essa carinha, né? Essa carinha assim, tô até de pijama já, gente. Pronta para dormir. Pronta para dormir e tô aqui, refletindo. E falei, eu vou compartilhar este olhar para que não sejamos vítimas. A gente não deve se colocar numa situação que nos torne vítimas. A gente tem a nossa parcela de responsabilidade conosco. E ainda que a gente busque não nos colocarmos na situação de risco, no olho do furacão, ainda assim a gente não tem controle sobre a ação do outro sobre nós. Mas a gente tem o controle da nossa ação sobre nós mesmos. Então, em quais situações você está se colocando? Né? Então, tem vários lados da mesma história, vários lados da mesma moeda. Cuidado! Cuidado para você não terceirizar aquilo que é sua parte, sua responsabilidade. Enfim, é complexo e eu tenho certeza que tem gente que vai entender tudo errado. Porque, como eu já disse, é mais fácil lacrar, é mais fácil cancelar, é mais fácil criticar, é mais fácil achar um culpado, é mais fácil ignorar a nossa parte. E como diz, né? Se tem quem colocar a culpa, então tá tudo certo. Reflita. Mas reflita muito. E mesmo assim, ainda vai ter muito a refletir depois. Beijos para vocês.